Muito bom. Em momentos de estudar, de examinar, de aprender, a coisa mais valiosa é a atenção, não é verdade? Em momentos de aprender, em momentos de estudar, a coisa mais valiosa é a atenção. Nós vamos ler juntos, escrever juntos e comentar o versículo juntos, então não precisa ter pressa, nós vamos nos acompanhar, começar juntos e terminar juntos. O tema de hoje é sonhos. O tema de hoje é sonhos. O que são sonhos? Sonhos são uma experiência que todos nós já tivemos em algum momento das nossas vidas, sejam bons ou ruins. Os sonhos podem nos trazer sensações e emoções diferentes. No entanto, quando se trata de interpretar e confiar nos sonhos, a Bíblia nos ensina a ter cautela e discernimento. Este discipulado sobre sonhos, com referências bíblicas, nos ajudarão a entender melhor o que a palavra diz sobre o assunto. Qual o assunto? Sonhos. Então, nós vamos responder juntos e aprender juntos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Todo mundo preparado? Todo mundo pegou aí a folha, o lápis, a Bíblia? Nós temos aí algumas perguntas, algumas respostas. Não precisa ter nem pressa, nós vamos responder tudo junto. E a primeira pergunta que está aí é: os sonhos podem ser uma forma de Deus falar com a gente? O que você acha? Os sonhos podem ser uma forma de Deus falar com a pessoa? Vamos ver o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Versículo 10, para a gente entender melhor. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Diz assim, vamos ler juntos? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol havia se posto. Então tomou uma das pedras daquele lugar, a pôs por cabeceira e deitou-se. E teve ele um sonho, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos subiam e desciam por ela. O Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que prometi. Nós lemos agora aqui nesse momento em Gênesis o seguinte: quando Jacó saiu fugido da casa de seu pai, estava brigado com seu irmão, a Bíblia diz que ele fugiu e chegou a um lugar, e nesse lugar ele pegou uma pedra e fez dessa pedra um travesseiro, uma cama. Aí muitas das vezes a gente reclama do nosso colchão que já criou aquele buraco, não é verdade? Aquele já diz, imagina a pessoa deitar numa pedra. E esse sonho foi um dos melhores sonos, a melhor dormida de Jacó, porque foi nesse sono que ele teve um sonho onde Deus falou com ele. Então, esse versículo mostra que Deus fala com a gente através de sonho. Tem outro versículo também, que é Mateus 1, 20. Vou abrir aqui rapidinho em Mateus, capítulo 1, versículo 20. Onde Deus falou com
1:20. Falou com José, pai de Davi, diz assim, pai de Jesus. Planejando ele isso, ou seja, José planejando deixar Maria porque ficou sabendo que ela estava grávida. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então a gente vê na Bíblia Deus falando com Jacó, através de sonho, vê Deus falando com José, através de um sonho. Então Deus fala ou não fala através de sonho? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pode escrever aí, pode colocar aqui sim, Deus fala através de sonho. A pergunta é, Deus pode falar através de sonho? Pode colocar sim, pois falou com Jacó e com José. Sonhos pode ser uma forma de Deus falar conosco? Sim, pois falou com Jacó e com José. Glória a Deus. Bem fácil, né? Sim, pois Deus falou com Jacó e com José. Agora presta atenção. Deus fala através de sonho? Fala. Porém, nem todo sonho é Deus falando. Presta atenção nisso. Deus fala através de sonho, mas nem todo sonho é Deus que está falando. Porque muitas vezes você tem um sonho esquisito, estranho, um sonho nada a ver. Você fica dizendo, moço, o que significa isso? Nada. Muitas vezes Deus vai falar com a gente através de sonho, mas nem todo sonho que a gente tem é Deus falando com a gente. Todo mundo tem, todo dia eu tenho também. Olha aí. É desse jeito. Daqui a pouco nós vamos aprender sobre esses sonhos doidos aí. Agora a segunda pergunta. Você deve buscar interpretação de sonhos em fontes não bíblicas? O que você acha? Você deve buscar interpretação de sonhos em fontes não bíblicas? Vamos ler o que a Bíblia diz. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 40, no verso 8. Gênesis 40, verso 8. Diz assim: ele lhes respondeu: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. José disse: não são de Deus as interpretações? Conta-me, peço-vos os sonhos. Para você entender. José estava na cadeia, na prisão, preso injustamente. O copeiro e o padeiro, parece o nome, esse é o nome da profissão do homem. Dois homens lá tiveram sonhos. E eles ficaram preocupados com o sonho que eles tiveram. E eles foram contar para José: olha, tivemos um sonho. E José disse: Deus pode revelar os sonhos. Conta-me o sonho. Então a gente vê que a nossa interpretação dos nossos sonhos, nós devemos buscar somente em Deus. O significado do nosso sonho não está no adivinho, não está na carta, não está no astro, não está na estrela. Ah não, eu sonhei com água, é morte. Eu sonhei com dente. A nossa confiança deve estar somente na palavra de Deus. Amém? O outro versículo, Daniel 2:27. Daniel. No final, nós vamos ter um momento das perguntas. Você vai poder fazer a sua pergunta, nós vamos responder. Daniel, capítulo 2, verso 27, diz: respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exigiu, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele
fez saber ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são estes. E explicou os sonhos. Daniel estava lá na Babilônia, ele foi levado como escravo, mas ele estava lá tendo a profissão dele, servindo lá. E o rei Nabucodonosor teve um sonho que ficou perturbado com esse sonho, ficou doido. Meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? Daniel foi e falou: olha, o sonho que você teve, nem astrólogo, nem adivinho, nem mago, nem ninguém pode falar o que é. Mas há um Deus nos céus que revela. Então, com base nisso, a gente responde a segunda pergunta. Você deve buscar a interpretação de sonhos em fontes não bíblicas? Não, é Deus quem dá a interpretação e revela mistérios. Pode colocar aí, não, é Deus quem dá a interpretação e revela os mistérios. Você pode buscar o significado do sonho em fontes não bíblicas? Não, pois é Deus quem dá a interpretação e revela os mistérios. Não, pois é Deus quem dá a interpretação e revela os mistérios. Podemos ir para a próxima pergunta? A pergunta que nós respondemos foi: devemos buscar a interpretação de sonhos em fontes não bíblicas? A resposta é não, pois é Deus quem dá a interpretação e revela os mistérios. Amém. A próxima pergunta diz assim: qual é a diferença entre o sonho de um profeta e a palavra que vem de Deus? Imagina que um profeta, um homem de Deus, chega para você e fala: irmão, eu vou falar aqui, né, para não... Irmão, imagina que tem um irmão aqui. Aí o profeta chega: irmão, eu sonhei que você vai morrer hoje. O que o irmão faz? Meu Deus, vou morrer. Já viu o seu Madruga no filme, no Chaves, achando que vai morrer? Já começou a sentir mal por causa de um sonho de alguém. A gente deve levar isso em consideração. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Você vai voltar, e fica antes de Daniel, o livro de Jeremias. Passa Ezequiel, aí vem Lamentações e vem Jeremias. Antes, atrás. Jeremias capítulo 23. Glória a Deus. Jeremias no capítulo 23. Versículo 28. A pergunta é: qual é a diferença entre o sonho de um profeta e a palavra que vem de Deus? Vamos ler Jeremias capítulo 23, versículo 28, que diz assim: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a ver a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então o que a Bíblia está dizendo? Deus está falando o seguinte: o profeta que teve um sonho, conte seu sonho. Mas aquela pessoa em quem está a minha palavra, fale a minha palavra. Aí Deus faz uma pergunta assim: o que tem a ver a palha com o trigo? O que é palha? Palha é algo passageiro, sim ou não? Pega fogo ali e some. Palha é algo que não tem muito valor, né? Comparando ao trigo, que é um alimento. O texto está nos ensinando que
o sonho que o profeta teve. Ô irmão, você vai morrer, sinto muito, mas Deus me revelou que eu tive um sonho que você vai morrer. Deus está comparando isso com a palha, e a palavra dele como um trigo. O que tem mais valor? O sonho que a pessoa tem sobre você ou a palavra de Deus, que diz que Deus é contigo e que se você morrer você vai para o céu? Então a pergunta é: qual a diferença entre o sonho de um profeta e a palavra que vem de Deus? A resposta é: só a palavra é verdade absoluta e merece ser sempre considerada. Só a palavra de Deus é a verdade absoluta e merece sempre ser considerada. O sonho de ninguém é verdade absoluta. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a verdade absoluta. Só a palavra de Deus é verdade absoluta. Qual é a diferença entre o sonho de um profeta e a palavra que vem de Deus? Só a palavra é a verdade absoluta. Isso, só a verdade, só a palavra de Deus é a verdade absoluta. O sonho de ninguém é verdade absoluta. Não é porque a pessoa, por mais de Deus que ela seja, não é porque ela sonhou que você vai morrer, que você vai de fato morrer. O que deve ser sempre levado em consideração é a palavra de Deus. E a próxima pergunta diz assim: o que significa a comparação entre palha e trigo no texto desse versículo? A resposta é que a palavra é mais importante que os sonhos. É mais importante que os sonhos. A pergunta está falando, qual é a comparação? A comparação entre a palha e o trigo. É que o trigo é mais importante, o trigo tem mais valor, o trigo alimenta, a palha não. Então a palavra é mais importante que os sonhos. A resposta é essa: a palavra é mais importante que os sonhos. Pode responder que a palavra é mais importante que os sonhos. Essa próxima pergunta é polêmica, mas escreve logo aí. Apenas a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante que os sonhos. Todos escreveram? O que significa a comparação entre palha e trigo no contexto desse versículo? Que a palavra é mais importante que os sonhos. Amém? A palavra é mais importante que os sonhos. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é assim, ó: os sonhos podem ser usados para manipular ou controlar pessoas? Imagina aqui. Você tem sua esposa, seu esposo. Aí o seu parceiro sonha que você está traindo ele. Aí você já acorda debaixo de tapa. Você já acorda nos empurrão, porque a pessoa levou em consideração um sonho. Não, quem é fulana? Quem é fulana? Eu descobri tudo, Deus me revelou. Como assim? Eu sonhei que você estava me traindo. Aí começa a briga. Ou você está lá de boa na sua casa, pensar que não, chegou uma mensagem: ei, eu estou triste, eu gosto tanto de você. Moço, o que foi? Eu sonhei que você morreu. A pergunta é: os sonhos podem ser usados para manipular? O sonho pode ser usado para trazer intriga? O sonho pode ser usado para causar confusão? Vamos ler o que a Bíblia diz em Jeremias 29:8.
A mulher sonhou que o marido estava traindo ela e começou a abrir. Você está vendo, hein? Então os sonhos podem ser usados para manipular ou controlar as outras pessoas. Vamos ler aí o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 8. Olha o que Deus está falando em Jeremias, capítulo 29, verso 8, dizendo para o povo de Israel. Está dizendo assim, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vós, nem deis ouvido aos sonhos que eles sonham por vós. O que a Bíblia está dizendo? Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Então, não é todo sonho que você tem que dar ouvido. Não é toda adivinhação que você tem que dar ouvido. Na verdade, nenhuma, né? Só a palavra. Não é porque a pessoa sonhou que está de fato acontecendo. E eu sonhei que eu sonhei que Vinícius mexe com coisa errada. Aí eu passo, não fala mais comigo. Não, por quê? Não, porque eu sonhei que você mexe com coisa errada. Os sonhos não devem ser levados em consideração como a palavra de Deus. Então o sonho pode ser usado para manipular ou controlar pessoas? Sim, até mesmo o diabo usa desse artifício para enganar as pessoas. Pode colocar sim, até mesmo o diabo usa desse artifício para enganar as pessoas. Sim, até mesmo o diabo usa desse artifício para enganar as pessoas. Os sonhos podem ser usados para controlar ou manipular as pessoas? Pode, porque até mesmo o diabo pode usar desse artifício para enganar as pessoas. Sim, pois até o diabo usa desse artifício para enganar as pessoas. Por que ele usa desse artifício? Porque ele sabe que tem pessoas que acreditam em tudo que sonha. Que tem um sonho como uma... Nossa, eu sonhei com isso, é coisa ruim. Nossa, sonhei com isso, é coisa boa. Nada a ver. Nem sempre. Sim, até mesmo o diabo pode usar esse artifício para enganar a pessoa. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta diz assim, ó: os nossos sonhos podem ser influenciados por nossas emoções e experiências? O que você acha que o seu sonho pode ser influenciado por uma emoção que você está tendo, por algo que você assistiu, por algo que você anda pensando demais? Será que isso pode trazer sonhos? Vamos ver o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Daqui a pouco nós vamos ter o momento das perguntas, você vai falar o que você achou e tudo. Mas vamos responder. Os sonhos podem ser influenciados por nossas emoções e experiências experimentadas? Eclesiastes, fica aí depois de Provérbios, mais ou menos aí no meio da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes, capítulo 5, verso 3 diz: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O que a Bíblia está dizendo? Que da muita ocupação vêm os sonhos. Então, se você ocupa sua mente com coisa ruim, você vai sonhar com o quê? Se você ocupa sua mente com filmes de terror, você vai sonhar com o quê? Eu sou assim. Se eu vejo um filme, está lá os bandidos, um querendo matar o outro. Quando eu sonho, o bandido está querendo me matar. Se eu estou sonhando
Tem um povo perdido na floresta. Eu sonho perdido na floresta também. Então os nossos sonhos, ele pode ser resultado de nossas emoções, pode ser resultado de coisas do nosso dia a dia? Pode sim. Sim, o sonho pode ser induzido. A resposta é sim, o sonho pode ser induzido. Daqui a pouco nós vamos contar nossas experiências com sonho. Hoje eu tive um sonho nada a ver. Meu sonho é tudo assim. Eu sonhei que eu estava no alto de uma torre, perdido, em outra cidade. Sim, o sonho pode ser induzido. Vamos para a próxima pergunta? Como devemos lidar com os nossos sonhos? Será que devemos ligar para a pessoa, eu sonhei que você vai morrer? Será que devemos brigar com o namorado, a namorada, o esposo, não, você está me traindo, porque eu sonhei que você está me traindo. Será que não, eu vou morrer porque eu sonhei com meus dentes caindo, eu vou morrer. Como que nós devemos lidar com os nossos sonhos? Como que nós devemos lidar com os nossos sonhos? Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lá no final da Bíblia, Novo Testamento. É nas cartas aí do apóstolo Paulo, depois de Efésios, depois de Gálatas, você vai encontrar o livro de Filipenses. Capítulo 4, verso 6, diz assim: de nada estejam solícitos ou ansiosos, antes sejam vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando você tiver um sonho, você sonhou com água barrenta, sonhou com cobra, sonhou com dente caindo, sonhou com o que for, lama, você vai, meu Deus, e já vai acontecer coisa ruim, tragédia. Não, o que a Bíblia está falando? Por nada esteja solícito, ansioso ou preocupado. Antes, pega todas essas preocupações e ore. Como que eu devo lidar com meus sonhos? Principalmente quando for ruim? Orando. Apresentando diante de Deus. Sonhou uma coisa ruim? Repreende. Sonhou uma coisa boa? Ore também. Então, como que eu devo lidar com os meus sonhos? Orando. Como que eu devo lidar com os meus sonhos? Orando, com oração, apresentando diante de Deus. A Bíblia está dizendo para a gente não andar ansioso por nada, mas que as nossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. Ou seja, não fica andando ansioso não, mas entrega para Deus todas as suas ansiedades, suas preocupações, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai vir sobre o seu coração. Então, como que nós devemos lidar com os sonhos que temos? Orando. Agora presta atenção nisso aqui. Isso, orando. Podemos verificar que na Bíblia, Deus usa sonhos com 3 propósitos: alertar e dar indicações. Mateus 2:22 é o caso dos 3 magos que foram visitar Jesus, e o rei Herodes queria saber onde é que eles iam para matar o menino. Só que a Bíblia diz que em sonho Deus falou com eles para eles mudarem de caminho. Vamos ler Mateus 2:12. Mateus, capítulo 2, versículo 12. Mateus, capítulo 2, versículo 12.
sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então Deus falou com eles em sonhos, para eles ir por outro caminho. Se eles voltassem pelo mesmo, eles iam encontrar com Herodes, e Herodes ia perguntar: cadê o menino? Não, vocês estavam atrás do menino, vocês estão voltando, vocês já encontraram o menino. Aí ia matar. Então Deus estava aqui dando alerta e dando indicação através do sonho. Também tem outro propósito de sonho na Bíblia, que é revelar uma profecia, que é o que aconteceu no caso de José, a profecia de que ele ia se tornar governador. Também tem outro propósito, encorajar uma pessoa ou um grupo. Vamos ler Juízes 7:13. Juízes, capítulo 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem contava ao seu companheiro um sonho. Então você vê que esse negócio de contar sonho para o outro não é de hoje. Chegando Gideão, eis que certo homem contava ao seu companheiro um sonho. E ele dizia: tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegando às tendas, as feriu, a elas caíram e a transformou de cima para baixo, e elas ficaram abatidas. Respondeu o seu companheiro: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelitas. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e sua explicação, adorou, tomou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então, Gideão chegou e tinha um homem conversando com o outro do sonho. Não, o sonho que aconteceu isso, isso e isso. Aí o outro já deu o significado. Não, é que Deus vai nos dar a vitória. E quando Gideão ouviu isso, Gideão ficou encorajado. Então você vê que Deus tem propósito com o sonho. Deus, lembrando, Deus fala através de sonho? Fala. Porém, nem todo sonho é Deus falando. Deus fala através de sonho. Porém, nem todo sonho é Deus falando. Agora nós vamos pular aí para outra parte de trás aí da folha. Vamos pular para a parte de trás da folha. A pergunta é: devemos tomar decisões com base em sonhos? Será que nós devemos tomar nossas decisões com base em sonhos? Você estava querendo fazer uma coisa e sonhou fazendo. Ah não, eu sonhei fazendo, então vou fazer mesmo. Ah não, eu sonhei que meu namorado está me traindo, então vou terminar. Ah não, eu sonhei que eu estava em outra igreja, então eu vou para outra igreja. Devemos tomar nossas decisões baseadas em sonhos? Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios, capítulo 3, verso 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoie em teu próprio entendimento. Então o que a Bíblia está dizendo? Para a gente confiar em Deus, somente em Deus, de todo o nosso coração, e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Ah não, eu sonhei que é assim, então é assim. Não, a nossa base, o nosso norte, a direção das nossas decisões deve vir apenas de Deus. Amém? Então a pergunta é: devemos tomar decisões com base em sonhos? A resposta é não. A nossa orientação vem da palavra de Deus. Devemos tomar decisões baseadas em sonhos? Não. As nossas decisões vêm da palavra de Deus, ou estão baseadas na palavra de Deus. Vinícius, tem um outro versículo aí, por que você não vai ler? Porque ele está na próxima pergunta. Então a resposta é não.
A nossa direção vem da palavra de Deus. O norte das nossas decisões vem da palavra de Deus. Amém? Todos se escreveram? Vamos para a próxima pergunta. Diz assim: o que devemos fazer se tivermos um sonho que não sabemos interpretar? Devem ficar doidos? Meu Deus, arrancando os cabelos da cabeça porque sonhou com uma coisa? Não. Vamos ver o que nós devemos fazer nessas situações? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Lá no final da Bíblia, pouco antes de Tiago, você vai encontrar, pouco antes de Apocalipse, você vai encontrar o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Antes aí de 1 Pedro, 1 João, vai encontrar Tiago, capítulo 1, versículo 5. A pergunta é: o que devemos fazer se tivermos um sonho que não sabemos interpretar? O que Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dado. A Bíblia está dizendo o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, procure o astrólogo. Não? Procure o adivinho. Agora você manda alguém ler sua mão. É assim que está aí, né? É assim? O que ele está dizendo? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, o que eu devo fazer quando tiver um sonho e não souber interpretar? Peça a Deus. Ou você pode colocar também: ore. É Deus quem revela e nos dá entendimento. Ou é Deus quem nos dá sabedoria. Pedir a Deus discernimento. Resumidamente é isso. Pedir a Deus discernimento. O que devemos fazer quando não soubermos interpretar? Pedir a Deus discernimento. Pedir a Deus discernimento. Tem vezes que eu vou dormir, eu falo assim, ó: Deus me deu uma palavra para pregar nesse dia aqui. Aí eu sonho pregando. Só que quando eu acordo, eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei alguma coisa, mas eu não lembro o que foi. Então a próxima pergunta aí é: já respondeu essa? Que devemos orar, pois é Deus quem dá discernimento, buscar Deus discernimento. Vamos responder a outra. Devemos buscar ativamente ter sonhos espirituais? Eu devo ficar buscando ter sonho? Eu devo ficar: Deus, sonho, eu quero sonhar. Devemos viver assim? Vamos ver o que a Bíblia diz? Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6. Daqui a pouco nós vamos tirar as dúvidas, o bate-papo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. É um versículo bem conhecido, onde Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E diz mais, no verso 34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então você não deve: oh Deus, eu vou sonhar. Não, hoje eu vou sonhar. Não. Você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é a prioridade. O sonho, quando Deus quiser falar com você através de sonho, Ele fala. Porque se você buscar um sonho, até o diabo pode colocar um sonho lá, você sonhar e você cair na armadilha. Ou você sonhar com qualquer coisa e levar em consideração. Não. Vamos ler o outro versículo, é o João 10, 27.
João 10, capítulo 27, diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A pergunta é: devemos buscar ativamente ter dons? Não. A resposta é não. Não dependa de sonho, não fique correndo atrás de sonho, sonhador. Não, não é isso não. Tudo é sonho, não. Deus fala através de sonho? Fala. Mas nem todo sonho é Deus falando. Então eu devo ficar buscando ativamente ter sonhos? Não, a resposta é não. Devemos buscar a Deus e Ele vai revelar a sua vontade. Quer seja em sonho ou não, Ele vai arrumar um jeito de falar com a gente. Mas nós devemos buscar a Deus. Você pode colocar aí não. Devemos buscar é Deus. Colocou aí não, devemos buscar é Deus. Podemos ir para a próxima pergunta? A próxima pergunta é: por que não devemos basear nossa vida em sonhos? Os sonhos têm o mesmo valor que a palavra de Deus? Sim ou não? Mas se alguém perguntar para você, me mostra na Bíblia onde é que diz, o que você vai dizer? Vamos aprender hoje um argumento? Vamos ver onde é que está na palavra respondendo essa pergunta? 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim, vou esperar você encontrar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se a pessoa ficar falando para você, ah não, eu sonhei, tem que fazer isso, é porque Deus falou comigo. Não. Olha aqui, ó, o que diz 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído para toda boa obra. Em Hebreus, que é o próximo versículo aí, fica logo depois aí, Hebreus, você vai passar algumas folhinhas, chega em Hebreus, capítulo 1, do verso 1, diz assim, esse aqui é eu acho que é o principal versículo desse estudo, é um dos principais. Toda a palavra de Deus ela é principal, mas o que mais se encaixa no contexto de sonhos é esse. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Aí você fala assim, não, o sonho que eu tenho é Deus falando comigo, porque Deus falou com José. Não, o sonho que eu tenho é Deus falando comigo, porque falou com Jacó. Não, falou com o profeta fulano, falou com ciclano, lá atrás, lá antigamente. O que a Bíblia está dizendo? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Antigamente o povo não tinha Bíblia para ler. Antigamente a Torá, as leis vinham lá em Moisés. Então esse povo ia ler o quê? Os profetas que vieram antes de Moisés iam ler o quê? Qual foi a Bíblia que José leu? Então para Deus falar com ele era assim, era em sonho. Qual foi a Bíblia que tinha no tempo de Jacó? Não tinha. No tempo de Abraão não tinha. Então Deus tinha que falar de uma forma que a pessoa entendesse. Mas hoje a gente tem a Bíblia, amém? Hoje a gente tem a palavra de Deus. Então não precisa, Deus não tem mais necessidade. Deus fala? Fala. Mas se eu quero ter certeza que é Deus falando, eu tenho que buscar na palavra, amém?
A pergunta é: devo basear meus sonhos ou minha vida em sonhos? Os sonhos têm o mesmo valor que a palavra de Deus? A resposta é: apenas a Escritura é inspirada por Deus, portanto é a única base. Apenas a Bíblia é inspirada por Deus e deve ser a única base. Você pode colocar também: não, a única base da nossa vida deve ser a palavra. Devemos basear nossa vida em sonhos? Os sonhos têm o mesmo valor que a palavra? Não. Apenas a Bíblia é inspirada por Deus, portanto é a única base. Ah, mas Deus falou com José, Deus falou com Abraão, falou com Jacó, falou com não sei quem. Mas naquele tempo ele não tinha Bíblia, hoje a gente tem Bíblia, não fica esperando sonho não, vai ler a palavra de Deus. O povo vai começar a ter coisa para ler depois de Moisés, depois que Moisés escreveu as leis, mas antes de Moisés, o mundo já era muito há muito tempo. Escreveu aí que apenas a Bíblia é nossa base? Glória a Deus. Vamos para a próxima pergunta? O que a Bíblia diz sobre sonhos que contradizem a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Veja como eram as coisas no tempo da lei, veja como é a lei. Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba tal profeta falou, não tenha temor dele. Então a Bíblia está dizendo que na lei, o profeta falou, não se cumpriu, não foi Deus que falou. Vamos ler outro versículo? Gálatas 1:8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Lá mais no final da Bíblia, depois de Coríntios, você vai encontrar o livro de Gálatas. Fica antes aí de Efésios, antes dos outros livros aí, Colossenses, Filipenses. Depois de Coríntios, você vai encontrar Gálatas. Vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, Romanos, Coríntios, aí depois de Coríntios vem Gálatas. Capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. A pergunta é: o que a Bíblia diz sobre sonhos que contradizem a palavra de Deus? Gálatas 1:8 diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, Paulo está falando assim, ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho ensinado, seja anátema. Anátema significa maldição. Assim como já dissemos e agora reitero, se algum de vós anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então o que a Bíblia diz sobre os sonhos que contradizem a palavra de Deus? A resposta é: não deve ser levado em consideração. Em Deuteronômio Deus disse: se o profeta falar e não acontecer, não fui eu que falei, não tenha medo do que ele falou. Em Gálatas ele fala: olha, se pode ser qualquer apóstolo ou qualquer anjo falar o que está diferente da palavra, seja anátema, ou seja maldito, não leve em consideração. O que a Bíblia diz sobre sonhos que contradizem a palavra de Deus não devem ser levados em consideração.
A próxima pergunta é a mesma pergunta, porque ela fala assim, ó: o que a Bíblia diz sobre sonhos que levam à desobediência a Deus? É a mesma resposta, não deve ser levado em consideração. É a mesma pergunta. O que a Bíblia diz sobre o sonho contradiz a palavra de Deus? É a mesma coisa de um sonho que te leva a desobedecer a Deus. A resposta também é a mesma. Não deve ser levado em consideração. Não devem ser levados em consideração. Escreveu aí? Que não devem ser levados em consideração. Contradiz a palavra de Deus? Não deve ser levado em consideração. Podemos ir para a última pergunta? Amém. Diz assim a última pergunta: os sonhos podem ser uma forma de Satanás nos enganar? O sonho pode ser uma forma de Satanás enganar uma pessoa? Moço, vamos ver, vamos ler. 2 Coríntios, é só voltar aí algumas folhas, antes aí de Gálatas. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz um versículo que a gente fala muito, mas muitas vezes o crente não sabe onde é que está. É 2 Coríntios 11, 14, diz assim, ó: nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se configura, se transfigura em anjo de luz. Então a Bíblia está falando que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. O que diz Apocalipse 12, 9, o último livro da Bíblia? Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O último livro da Bíblia. Foi expulso o grande dragão, está falando do diabo, a antiga serpente, lá no Éden era serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então, o que ele faz? Engana. O último versículo, Jeremias 23, 25. Jeremias 23, 25. Esse aqui se encaixa bem também. Está mais claro. Jeremias capítulo 23, verso 25 diz assim: tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, que são profetas do engano e do seu próprio coração? Os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então a Bíblia está falando para a gente não dar ouvido à profetada. Ah, que eu sonhei, que eu sonhei. Aí Deus disse, ó, para que não façam, não esqueçam de mim como seus pais esqueceram. Por causa disso, porque tem gente que desconsidera a Bíblia porque sonhou com alguma coisa. Não, agora a Bíblia da pessoa é o sonho. Agora a Bíblia da pessoa, o sonho é quem determina o que é verdade e o que não é. Não, se ela sonhou, ixi, eu sonhei com isso, então é verdade. Não, eu sonhei com aquilo, então isso aqui. Não. Os sonhos podem ser uma forma de Satanás nos enganar? Sim. Por isso, a nossa base não é sonhos, mas é a palavra de Deus. Pode colocar aí, sim. Por isso, a nossa base não é sonhos, mas é a palavra de Deus. Sim, por isso, os nossos sonhos, não é, a nossa base não é os nossos sonhos, mas é a palavra de Deus. Alguma dúvida sobre o que foi falado? Pode anotar aí, sim, por isso a nossa base é a palavra de Deus e não os nossos sonhos.
É já, é já. Sim, por isso a nossa base não é sonhos, mas é a palavra de Deus. Alguma coisa que eu falei não ficou claro? Você ficou com alguma dúvida? Teve alguma coisa que você não entendeu? Teve alguma coisa que você fala, Vinícius, eu não entendi isso não. Tem alguma dúvida sua sobre sonho? Você fala assim, não, eu tenho uma dúvida sobre... Vinícius, sonhar com um dente caindo é o quê? É piolho, né? E aí, qual é a pergunta? Tudo ótimo, tudo maravilha? E aí, obreiro Pedro? E o que você acha dessas pessoas que faz do sonho dela a palavra de Deus como a verdade absoluta da vida dela? Ela é simplesmente uma pessoa que não tem o cuidado de ler e observar as escrituras, né, interpretá-la de maneira correta, né? E ela vai através ela vira as costas para Deus quando ela deixa de acreditar em Deus para acreditar na palavra de profeta. Isso é um maior perigo. E a culpa é de quem? É nossa. Nós não devemos acreditar em... É como diz, o que tem eu a ver com a palha, né? Se eu sou o trigo, se Deus é o trigo, qual benefício você vai fazer com a palha? Né? O que é a palha? Simbolizando aqui é a palavra do homem. Porque tem muitos nossos irmãos que deixam de consultar as escrituras para ficar ouvindo e atrás de profetada. Ah, não, porque tal lugar é profetada, profetada, profetada. E essas profetadas, a maioria são mentiras. Para todos os lados aí, porque elas não estão se cumprindo. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Então a Bíblia compara sonho como palha. Se você quiser colocar sua confiança em palha, pode colocar. Mas a nossa confiança está na palavra de Deus. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo claro? Show de... A partir de hoje você vai ter sonho como verdade absoluta na sua vida? Deus fala através de sonho? Fala. Mas nem todo sonho é Deus falando. Então tenha muito cuidado com o sonho que você anda tendo. Vamos orar? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Aí você pode levar a folhinha, só deixa o papel, pode levar a folhinha, só deixa o lápis e a borracha. Mas tudo bem. Tudo bem. Aí se você quiser levar, pode guardar, pode fazer o que você quiser. Com cuidado, claro, que aí é um conteúdo precioso. Só deixa aí, pode deixar na mesa o lápis e a borracha. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo estudo de hoje? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo entendimento dessa noite que o Senhor liberou sobre nós. Nós te agradecemos por receber o nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos pela vida de cada pessoa tão especial, tão preciosa, tão valiosa para o Senhor, Deus, que está aqui nessa noite. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor e que o Senhor, Deus, faça da gente pessoas instruídas em Tua palavra e que a nossa única base seja a Tua palavra e não sonhos, não palha, mas a palavra do Senhor seja o nosso único norte, nossa única direção, em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Fala, que bom que você veio hoje. Libera uma bênção sobre a vida dele. Fala, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus abençoe você. Fala, tenha uma noite de paz, de descanso em nome de Jesus. Quem planta bênção, colhe bênção. Sucesso, Deus abençoe.